Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Se você ainda não me conhece, meu nome é Jane, sou psicóloga social e aqui nesse canal é um canal de orientação e psicoeducativo, onde você se informa sobre distúrbio de personalidade, principalmente de personalidade narcisista. Aqui nesse canal também você encontra uma comunidade de pessoas, algumas já se curaram, outras estão se curando, outras estão chegando aqui agora, mas são todas pessoas com a mesma intuição e a mesma direção: curar-se das consequências de ter vivido longo tempo com pessoas disfuncionais, no caso narcisista. Enquanto muitas pessoas usam a palavra narcisismo para falar de uma pessoa vaidosa, para falar de uma pessoa que tem alguns problemas, mas que não chega a ser um distúrbio de personalidade. Todos nós temos um lado negativo, um lado sombra, todos nós temos os nossos momentos difíceis que podemos fazer coisas que parecem ser um narcisista. Mas aquilo é temporário, aquilo é de vez em quando, né? Não é um comportamento habitual, como é o caso do narcisista. Então, muitas pessoas usam a palavra narcisista ou narcisismo para categorizar ou para classificar uma pessoa que não é narcisista, entende? Então, existem muitas pessoas codependentes que são vítimas dessas outras e que poucas pessoas cuidam delas, poucas pessoas pensam nelas. Então, os meus vídeos são voltados justamente para as vítimas do narcisismo. Eu cuido de pessoas que foram vítimas de violência, seja narcisista, violência doméstica, de alcoolismo, disso, daquilo, entendeu? Então, existem muitos empatas, pessoas sensíveis, lidando com a ansiedade do abuso narcisista. Os homens são mais propensos a receber o diagnóstico de uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista, enquanto as mulheres costumam servir como codependente no relacionamento. E a coisa não é tanto assim. Alguns especialistas chamam os codependentes de narcisista invertido, entendeu? Mas os narcisistas invertidos escolhem exclusivamente narcisistas para seus relacionamentos. É um paradoxo, né, gente? Eles geralmente sentem que o mundo se torna vivo, melhor, colorido, quando estão em um relacionamento com um narcisista. Sem um narcisista, o codependente se sente chatos, como se estivesse vivendo uma vida em preto e branco. Porque o codependente precisa dessa agitação narcisista. Ele precisa também se doar, porque ele é um doador. Mas ele também abusa. Invariavelmente, um narcisista causa ansiedade à sua presa. Alguns codependentes desenvolvem transtorno do estresse pós-traumático após um longo tempo ou décadas de abuso. Ao receber um tratamento, o aconselhamento para lidar com a ansiedade, você pode identificar se existem pessoas abusivas em sua vida. Se você sente como se estivesse pisando em ovos ao redor do seu marido, do seu pai, de um filho, de um chefe, de uma mãe, tá? De um namorado narcisista, você não está sozinho, tem muita gente vivendo essa situação. Considere algumas dicas que eu vou dar aqui para lidar e entender essa situação
de ansiedade das pessoas que vivem com pessoas disfuncionais, das pessoas que vivem relacionamentos narcisistas. Os padrões e comportamentos são muitas vezes extremamente previsíveis. No entanto, os detalhes sobre o que o narcisista em particular fará com você não são previsíveis. Os padrões, os comportamentos dos narcisistas ou de pessoas disfuncionais, na maioria das vezes, são extremamente previsíveis, porque é repetitivo, então você sabe como é que aquela pessoa funciona. No entanto, os detalhes sobre o que o seu narcisista, em particular, fará com você, não são previsíveis. Vocês estão entendendo? Então, tal confusão e incerteza deixa muitas pessoas, muitas mulheres, principalmente crianças, em extrema ansiedade. Porque você sabe como é o narcisista, mas você não sabe os detalhes em particular que ele vai ou ela vai praticar com você. Daí vem a sua ansiedade. A primeira fase, no caso de relacionamentos românticos, a primeira fase é uma fase de idealização. Primeira fase de um relacionamento com um narcisista é a fase da idealização, tanto da sua parte como da parte do narcisista. Alguns especialistas ou algumas literaturas chama isso de bomba de amor, ou bomb love, ou love bomb. É quando o narcisista mostra um nível incrível de atenção e devoção. É cheio de complementos. O narcisista é cheio de complementos. Durante essa fase, eles lhe tratam como se você fosse uma mulher ou um homem ideal ou a alma gêmea deles. Você sente como se você estivesse em uma festa de Réveillon com fogos de artifícios incríveis. Mesmo que o relacionamento tenha se tornado sério quase da noite para o dia. Porque narcisista é assim mesmo, ele faz coisas que você não prevê. Acabei de falar, né? É imprevisível os detalhes. O sexo durante a fase de idealização é a coisa mais fantástica que você pode experimentar. É incrível como eles são bons em uma cama durante a fase de idealização. Passado algum tempo, vem a fase da desvalorização. Durante a fase de desvalorização, o seu parceiro romântico fica frio e distante. Como os narcisistas tendem a mentir e acreditar na mentira deles, você provavelmente já está se acostumando ou já se acostumou com as mentiras narcisistas e exagero ao falar com pessoas estranhas. Eles são totalmente diferentes do que eles são dentro de casa. No entanto, agora você sente que a mentira dele ou dela é prejudicial a você, é prejudicial à sua vida, é prejudicial à sua saúde. Muitas vezes você perde a confiança em você mesmo ou você mesma, se perguntando se ele está trapaceando ou é você que está enganado ou enganada. Você pensa assim, não é possível, aquela pessoa da fase de idealização, aquela pessoa aberta que gostava de conversar, que me dava presente, que me mimava, que me tratava como uma rainha ou um rei, agora está distante, frio, fria, misterioso, reservado.
Você fica confusa e começa a achar que você está ficando louca, que você está numa crise de ciúme, que você está ciumando, que você está vendo coisas que não existem. Durante esta fase de desvalorização, é importante que vocês procurem ajuda profissional, de um profissional treinado para vítimas de narcisista ou vítima de pessoas que têm distúrbio de personalidade, seja ele qual for, borderline, bipolar, sociopata, psicopata, entendeu? Então, você precisa de ajuda profissional, não apenas para você entender como o narcisista se comporta, mas também para lidar com a dor de perder a pessoa que você amou desesperadamente, visceralmente. Você amou essa pessoa porque existiu a fase de idealização, que é a fase que precisamos para descobrir o amor, o nosso valor afetivo. Mas é porque essa fase, eles estão sendo verdadeiros, mas depois eles não sustentam aquilo. Então, depois, a fase de idealização, a fase de desvalorização, e agora vem o palco do descarte. Agora vem a fase do descarte. Eles vão descartar vocês. Depois de desvalorizar você, o narcisista ou a narcisista deixa claro que o relacionamento a partir daquele momento é sobre eles. Quando eles descartam você, ele ou ela descarta o parceiro, normalmente eles ignoram sua mensagem de texto, suas ligações, seus recados. Eles ignoram você. O perigo durante esta fase é que os codependentes, os apaixonados, os desavisados, têm dificuldade de entender e deixar ir ou ir. Embora você possa não se tornar um perseguidor de pleno direito, é provável que o narcisista consuma deliberadamente os seus pensamentos. Ou seja, você só vai pensar nele, você só vai pensar por que aquilo está acontecendo com você. Depois de tudo de bom que aconteceu. Por que ele te desvalorizou? Por que ele está te descartando agora? Para seguir em frente e aprender e conviver com essa situação, é fundamental que você tenha um bom profissional que entenda os padrões do comportamento narcisista. Se você não descobrir o que o levou, pode entrar. Por que é importante você procurar um profissional para você entender os padrões peculiares de um distúrbio de personalidade narcisista? Se você não descobrir, não entender e não descobrir esses padrões, não descobrir o que o levou a se envolver com um parceiro ou uma parceira abusiva, você tem probabilidade de mais de 99% de você cair novamente na mesma armadilha. Ou seja, se relacionar novamente com um narcisista. Então você precisa de um profissional para fazer você entender no íntimo o que significa distúrbio de personalidade narcisista.
Pessoa tóxica é uma coisa, pessoa narcisista é outra, psicopata é outra, sociopata é outra, borderline é outra. Então você precisa entender profundamente o que é distúrbio de personalidade, para poder você ter outro detalhe. Em muitos casos, narcisista volta para pedir atenção. Cabe a você resistir. Um narcisista se sente viciado em uma droga chamada oferta ou atenção narcisista. Oferta ou atenção. E quem é que dá essa oferta e essa atenção? Um empata, um codependente, uma pessoa sensível ou uma pessoa apaixonada. Sua principal fonte de suprimento narcisista é a atenção e a oferta. Essa atenção é como se fosse na forma de fã. É como se você tem que dar uma atenção especial, como um fã, né? Um fã, ele é obcecado pelo seu ídolo. Então, o narcisista precisa dessa atenção de fã, porque estranhos que o acham charmosos, sexy e outros encontros e aventuras de uma noite. A fonte secundária de suprimento narcisista inclui a mãe deles, a sua mãe ou parentes, namoradas de longa data que eles tiveram, filhos e esposas que eles tiveram. Embora pareça estranho, o narcisista deseja a atenção de estranhos, mas mais do que deseja dos seus relacionamentos, dos seus filhos, esposa, esposo, ele precisa mais da atenção dos estranhos do que da sua atenção. Vocês entenderam agora? Quando um cônjuge impõe limites que o impedem de obter a atenção externa que deseja, o narcisista geralmente abandona. Depois de vários meses ou de anos, você pode receber mensagem de texto de um narcisista que foi embora, que te deixou, que te abandonou ou que você deixou. Você pode receber ligações e até visita deles, inesperadamente, depois de anos, depois de meses, depois disso, depois daquilo. Então o narcisista começa novamente o ciclo. Ele reidealizou você na cabeça deles depois de ter decidido que havia algo errado com você. Pessoas com transtorno de personalidade narcisista geralmente causam ansiedade nos seus companheiros, nos seus filhos, nos seus empregados, nos seus subalternos. Porque eles sofrem de mentira patológica, que é uma mentira que, assim, essa mentira é para nós. Para ele é verdade. Ele não acha que é uma mentira. Eles mentem, mas eles acham que aquilo é uma verdade, porque a mente deles é distorcida, o pensamento é distorcido, né? Eles são controladores, manipuladores, emocionalmente abusivos. Em alguns casos, eles se tornam fisicamente abusivos. Não é uma característica do narcisista ser fisicamente abusivo. É uma característica do psicopata. Psicopata é física. Psicopata e sociopata são fisicamente abusivos. O narcisista, mais de 90%, ele é emocionalmente abusivo. Então,
Pessoas que querem lidar com ansiedade narcisista, ou seja, a ansiedade que o narcisista causa neles, porque vive pisando em ovos, porque não sabe o que falar, porque sente culpa, porque não sabe o que é que fez para ser tratada daquela forma. Bota uma coisa na cabeça, você não fez nada, você não tem culpa de nada, você está lidando com uma pessoa que tem uma doença do comportamento, mas é uma doença, é um hábito. Se você se sente ansioso depois de viver tanto tempo, né, com uma pessoa que tem distúrbio de personalidade narcisista e quer sair desse relacionamento negativo, eu posso lhe dar esperança que vai ser difícil, mas que você vai conseguir. Eu dou esperança que você consegue sair. Você pode sim encontrar a felicidade novamente. Você pode sim encontrar a sua paz novamente. Você pode sim ter um relacionamento saudável com qualquer pessoa. Mas antes de se curar, antes de se tratar, não. Você não vai conseguir. Tá bom? Então, ó, um beijo no coração. Muito obrigada.